Queria saudar a todas as delegadas do 8º Encontro Estadual de Mulheres da CUT São Paulo. Queria iniciar saudando a Sônia, nossa secretária estadual de Mulheres da CUT São Paulo. Queria saudar a Thelma, nossa secretária de formação, coordenando aqui a nossa mesa, a Adrianinha, nossa secretária de comunicação, e a Érica, minha companheira de mesa e de debate. Queria saudar a Maria Aparecida Godoy de Faria, em nome da Executiva Nacional da CUT, aqui presente também. Quero saudar todas as companheiras do SINDSAúde São Paulo, sindicato que eu ajudei a fundar e a construir. Queria saudar a Célia, secretária-geral da CNTSS, entidade que eu tive a honra de presidir a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT, a Fernanda Magano, ali no celular, plugada, trabalhando provavelmente, presidenta da Federação Nacional dos Psicólogos. Se houver mais alguma representante de Confederação Nacional aqui, me perdoe que eu não citei, não vi por aqui. Bom, acho que é importante no nosso debate. São muitos temas, os temas que nos foi solicitado abordar, né? Então, é muita coisa. Mas eu acho importante, para iniciar o debate, nós retomarmos a história do 8 de março. Acho que é importante que as trabalhadoras, nós estamos no encontro de sindicalistas, de dirigentes sindicais, de trabalhadoras, de militantes do movimento sindical, sempre tenham em mente que a história do 8 de março é fruto da luta das trabalhadoras. Então, se lá em 1910, no Congresso Socialista, a Clara Zetkin foi propor o 8 de março como um Dia Internacional da Mulher, no final ali dos anos 1890, que foi proposto isso, foi por conta de várias greves, mobilizações, lutas por igualdade salarial, por melhores salários, por redução da jornada de trabalho das trabalhadoras, certo? E lá em 1975 a ONU adotou essa data como um dia mundial. Portanto, quando a gente fala de feminismo, não é algo distante do cotidiano das trabalhadoras. Independentemente das várias visões que o feminismo tem, da primeira onda, da segunda onda, da terceira e atual onda do feminismo, são várias visões que se tem da concepção feminista. O feminismo tem muito a ver com o cotidiano das trabalhadoras. E acho que é importante que nós não tenhamos medo de nos sentir ridicularizadas ou expostas ao nos dizer feministas também, porque a pauta da igualdade salarial é uma pauta fundamental para a autonomia econômica, para a independência das mulheres. É dessa forma que as mulheres conseguem decidir sua vida, seu futuro, o que elas vão estudar, que profissão vão ter, com quem vão morar, se vão morar com alguém, se terão filhos ou não. Então, essa agenda feminista, ela tem muito a ver com o nosso cotidiano. E é importante essa articulação entre o movimento feminista e o movimento sindical. No movimento sindical, a criação da então Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, lá em 1982, depois da criação das secretarias estaduais e da nacional, teve muito a ver com esse intercâmbio, com essa troca entre as feministas e as sindicalistas, construindo a unidade das mulheres. Então, muitas feministas fizeram formação para nós, mulheres trabalhadoras, e também muito nós contribuímos para que o feminismo incorporasse mais a agenda, a pauta do trabalho, a pauta da igualdade salarial no mundo do trabalho, para além do debate no feminismo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então foi uma troca, e é importante que essa unidade se fortaleça. Bom, é a partir também do diálogo com os movimentos sociais que no Brasil se avança rumo, lá na década de 80, a criação do Conselho Nacional da Condição Feminina, a incorporação na Constituição Federal de alguns direitos para as mulheres, em especial a
a questão da licença maternidade. É também a partir da articulação com o movimento feminista que se instala, começando com o pioneirismo, o Estado de São Paulo, as primeiras delegacias da mulher, especializadas no atendimento à mulher, e é a partir desse diálogo com o movimento de mulheres que, em 2003, o presidente Lula cria a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em nível federal, e a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, em nível federal. Isso a partir de um diálogo e a partir da constatação da necessidade de termos organismos de políticas para as mulheres institucionalizados dentro da gestão pública, com financiamento, recursos humanos, estruturação de programas e políticas. Isso empodera o tema, isso dá visibilidade e garante dentro da gestão pública maior autonomia e força para projetos voltados às políticas para as mulheres, a políticas para promover os direitos das mulheres. E isso estimulou os municípios, os estados, a que tivéssemos também organismos de políticas para as mulheres. Então, algumas prefeituras começam a implementar coordenadorias ou secretarias e alguns estados também começam, a partir desse estímulo federal, a implantar na gestão municipal e estadual espaços, os chamados OPMs, Organismos de Políticas para as Mulheres, dentro da gestão pública. E aqui em São Paulo, vindo aqui então para a capital, falando um pouquinho da história da capital, em 2013, em 2012, o então candidato Fernando Haddad, em diálogo com o movimento de mulheres, se compromete, caso eleito, a instalar a secretaria. Quando eleito, foi eleito em 2012, em 2013 instala ambas as secretarias aqui na capital. A de políticas para as mulheres e a da promoção da igualdade racial. E o desafio da secretaria é um desafio enorme, porque como foi falado aqui, as políticas públicas precisam incorporar a diversidade que as mulheres apresentam. Então, além de nós termos que ter as políticas para as mulheres formadas, forjadas, elaboradas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, eu acho que isso também vale para o conjunto de secretarias municipais, estaduais, do Poder Executivo, nós temos que fazer uma ação transversal, porque as mulheres têm demandas específicas dentro da abordagem de gênero. Então, as mulheres com deficiência têm demandas fortes, as mulheres negras precisam ter políticas para a gente promover dentro das próprias mulheres a igualdade entre mulheres negras e mulheres brancas. Para alcançar a igualdade entre homens e mulheres, é preciso entre nós termos unidade e alcançarmos a igualdade. Tem a questão da mulher idosa, a questão da juventude. Então, os organismos de políticas para as mulheres têm que dar conta dessa diversidade. É por isso que aqui na cidade de São Paulo, a gente tem trabalhado com duas prioridades. Primeiro, ampliação dos serviços da secretaria, a instalação de mais centros de referência da mulher, que são serviços especializados no atendimento às mulheres, seja para a área de enfrentamento à violência, porque para nós é isso que garante uma política de Estado que implante a Lei Maria da Penha, seja para a área da autonomia econômica. Está aqui a Maria Cristina, nossa coordenadora da área de autonomia econômica, também ex-sindicalista do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então, a gente tem investido nisso, ampliar os serviços. Então, a gente inaugura esse ano mais um centro, são 10 serviços que nós temos atualmente. A gente inaugura um centro de referência da mulher em São Miguel Paulista, outro em Campo Limpo e uma casa-abrigo de endereços de luz, para levar os serviços como uma política de Estado para garantir para as mulheres não só capacitação profissional, quando a gente fala de autonomia econômica, mas estímulo à auto-organização das mulheres, a participação social, a participação política, para que elas tenham vontade de participar do controle social. A Secretaria de Políticas para as Mulheres só vai cumprir o seu papel se o conjunto das
construímos com a Secretaria do Trabalho e com a SMPIR aqui no município, Secretaria Municipal de Políticas da Igualdade Racial, toda uma agenda para valorização do trabalho doméstico. Inauguraremos no dia 27 de abril a primeira experiência de um centro de atendimento ao trabalho que vai ter uma equipe especializada em orientar as empregadoras e as trabalhadoras domésticas sobre os seus direitos. Estamos incorporando em toda a agenda de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que a gente vai fazer uma grande atividade que começa amanhã e vai até sexta-feira na Praça do Patriarca, nas nossas oficinas, a questão LGBT. Convidamos o Manifesto Crespo para abordar a questão das mulheres negras. Vamos fazer uma oficina em parceria com a Secretaria das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Para as mulheres com deficiência, vamos fazer um debate junto com a UJS, para as mulheres jovens, enfim, tentando incorporar essa diversidade e trazendo as demais secretarias para que essa diversidade não esteja só na fala ou na ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas que o conjunto das secretarias tenham essa visão. Junto com a cultura e com a igualdade racial, a gente vai lançar um edital para valorizar as mulheres que façam letras de funk, que sejam letras que empoderem a mulher e não reforcem a disputa entre mulheres, os estereótipos. Enfim, a luta é essa ação transversal. Então, eu poderia falar desses dois fóruns. E a participação social das mulheres. Então, nós estamos implantando, junto às 32 subprefeituras, os fóruns regionais de políticas para as mulheres, de participação das mulheres, onde as mulheres elegem as suas representantes, que vão atuar junto ao Conselho Deliberativo, junto às subprefeituras, e faremos capacitação em gênero para todas essas delegadas eleitas, para acumular política e experiência para a criação do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, este ano ainda na cidade de São Paulo. Lembrando que este é também um ano de conferências. Nós teremos as conferências municipais, as estaduais de políticas para as mulheres, além de outras conferências que têm uma interface forte conosco. É um ano de conferências de saúde, de conferências de direitos humanos, de assistência social. Então, é um ano efervescente em termos da formulação de políticas que interessam para as mulheres. E, a partir dessa ampliação dos nossos serviços, também que os nossos serviços trabalhem não só com atendimento às mulheres vítimas de violência. Quando eu falo centro de referência da mulher, são os centros de referência que tem psicóloga, advogada, assistente social, para receber, acolher, orientar as mulheres em situação de violência e para estimular essa participação social, a autonomia econômica. A gente quer que os nossos serviços não só sejam ampliados, mas que eles também tenham uma outra abordagem, sejam serviços que consigam fortemente estimular a participação política, social e a autonomia econômica das mulheres e a auto-organização das mulheres. Então esse é o desafio, para que eu não me alongue aqui descrevendo N programas e parcerias, certo? Então, acho que essa é a questão principal, estimular que as mulheres se interessem pela participação social, se interessem pelo envolvimento na vida política da nossa cidade. É aí que eu começo a falar da participação das mulheres na política. Eu acho que é um debate que tem tomado muito a agenda do campo democrático popular, da importância da participação das mulheres na política e o papel que o movimento sindical tem de fomentar essa participação. Bom, antes de olhar para as propostas que as mulheres vêm debatendo e formulando nos partidos do campo democrático popular e no movimento sindical para uma reforma política, é importante a gente olhar para a cara dos nossos representantes, dos nossos parlamentares no Brasil. Bom, as mulheres em 2014 que disputaram algum cargo, elas somam um total de 7.000
407 mulheres entre 25 mil candidatos, de todos os cargos que foram disputados no Brasil, computando vereança e deputados e deputadas estaduais e federais, certo? Isso significa que 29,73% dos candidatos foram mulheres. Então não chegou a 30% de quem foi candidata, não de quem foi eleita, certo? Então, o tanto que nós sabemos e observamos, né, Nanice, nossa dirigente metalúrgica, parabéns pela ampliação da TVT para a rede digital. Parabéns aos metalúrgicos e aos bancários também que contribuíram com essa agenda. Parabéns a todos os sindicatos que agora têm uma TV que pode, de fato, informar e mostrar a realidade, não mostrar os fatos distorcidos. A Adrianinha vai falar disso, da política, da democratização da comunicação, da importância. Então, voltando aqui para as nossas candidaturas. Então, muito poucas mulheres são estimuladas a sair candidatas e muito poucas se elegem. Nós temos, atualmente, eleitas 11 senadoras mulheres, certo? Ok, 5 minutos. 11 senadoras mulheres eleitas e temos 51 deputadas eleitas. Dessas 51 deputadas eleitas, 11 se declararam mulheres negras. Desculpe, dessas 51 deputadas eleitas, 11 se declararam negras e das 11 senadoras, uma se declarou negra. Então, são pouquíssimas mulheres e dentro do conjunto de mulheres eleitas, pouquíssimas negras. E como a gente acompanhou na mesa anterior, na mesa da Patrícia, do GES, a desigualdade salarial no mercado de trabalho é muito grande em relação às mulheres. Aumentou no último período, teve um aumento salarial para as mulheres no mercado de trabalho. É um dado assustador saber o número tão pequeno de mulheres participando dos governos locais e do legislativo local, né? Tão poucas prefeitas e vereadoras participando. E com todos esses dados, olhando para todos esses dados, não é à toa que o Brasil está colocado em 156º lugar na listagem da ONU. 156, no 156 lugar, certo? 156º entre os 188 países que compõem a ONU no que diz respeito à participação das mulheres na política. Então nós temos uma presidenta mulher que estimula, que mostra para as mulheres que as mulheres não devem se limitar à vida privada, que lugar de mulher é na política sim, lugar de mulher é onde ela quiser, basta ter oportunidade, basta que a gente consiga superar os obstáculos e os preconceitos, e isso não se reflete no cotidiano. Por que não se reflete? Porque a gente precisa de uma reforma política democrática no nosso país. E aí, para ir para a conclusão, então, quais são os pontos principais que uma reforma política precisa ter? Senão, por mais que nós tenhamos ministros, nós temos atualmente, pelos nossos dados, somente 6 ministras entre 30 ministros no nosso país, mas por mais que nós tenhamos ministras, tenhamos uma presidenta, tenhamos alguns exemplos de parlamentares, mulheres, de prefeitas mulheres atuando, são sempre raras e honrosas exceções, certo? Que superam muitos obstáculos para conseguirem se eleger e mais, para conseguirem serem reconhecidas, para terem voz no parlamento, para serem respeitadas enquanto gestoras públicas, enquanto parlamentares, certo? Enquanto nós não tivermos uma reforma no país, política, claro que também tem uma mudança cultural, obviamente, não é só a mudança de uma legislação, mas enquanto a gente, na questão da política, não alterar o atual sistema, vai ser muito difícil que as mulheres se animem a olhar para a política, se candidatem, tenham vontade de serem vereadoras, de serem deputadas e mais, que as que têm vontade, que são estimuladas pela própria militância política, que a gente possa
gente olha para os movimentos sociais, para os sindicatos, a maioria são mulheres que estão à frente das greves, à frente da organização da comissão sindical de base, da organização no local de trabalho, certo? Então, se a gente não mexer nesse sistema, fica difícil as mulheres terem, de fato, condições de se elegerem. Bom, primeiro, é fundamental o fortalecimento das políticas afirmativas. Então, que os partidos, de fato, respeitem as cotas, que as cotas não sejam pro forma e que os partidos que não respeitarem as cotas para as mulheres sejam punidos. 2. Financiamento público de campanha. Tem que ter financiamento público de campanha, senão as candidaturas feitas, o conjunto das candidaturas que interessam à classe trabalhadora não terão apoio e muito menos as das mulheres que representem os interesses coletivos, os interesses para promover os direitos das mulheres. Então, a importância da gente ter um financiamento público e transparente de campanha. E, inclusive, internamente, os partidos regularem como vai ser a distribuição dessa verba para as candidaturas femininas. Nós conseguimos ter, de fato, a lista fechada para votação. A lista onde a população vota em partidos, não em nomes. E na lista, que seja uma lista mista, com alternância. Um homem, uma mulher, uma negra, um negro, um jovem. Então, que a gente consiga não só ter uma lista fechada e que se vote em partidos, não em personalidades, se vote em projeto político, mas que a lista consiga ter a alternância, porque senão vai ser uma lista, a gente consegue ter a lista fechada, só que tem lá os 30 primeiros nomes são homens. Tá, então uma lista fechada, você está votando num projeto político masculino, coordenado majoritariamente por homens. Então é a lista fechada com alternância por gênero, né, de nomes, por gênero, por raça, por geração. Acho que isso é importante a gente ressaltar. Para que a gente consiga, de fato, que as mulheres não sejam excluídas da política e tenham incentivo, vontade de participar. E, obviamente, a mudança cultural. Para concluir, não é só quando a gente fala em desconstruir a cultura machista e derrubar os preconceitos que impedem que as mulheres exerçam sua cidadania plena, a gente não está falando somente da legislação, não está falando somente da ampliação de serviços voltados para as mulheres. Quando a gente fala na ação do Poder Executivo, a gente tem que pensar também uma ação do Poder Executivo que faça uma ação transversal com as secretarias de educação, que desde a escola, meninos e meninas sejam formados para a igualdade de gênero, que isso esteja no currículo escolar, para que as meninas não se submetam à violência, para que os meninos não pratiquem a violência contra a mulher. É desconstruir a cultura machista, porque a gente pode atuar com a punição, como a Lei Maria da Penha prevê, a gente atua garantindo para as mulheres acesso à justiça, para que os agressores sejam punidos, mas a gente tem que atuar numa ação transversal rumo à prevenção, que é a partir, inclusive, de um debate nas escolas, que é onde as crianças confiam nos professores, é onde as crianças fazem as reflexões, os seus pensamentos, a formação da sua personalidade, dos seus valores com os coleguinhas, as coleguinhas, as crianças, os jovens, que a gente faça o debate da questão de gênero. Na Suécia, vou aqui concluir com o exemplo da Suécia, para a gente ficar bem inspirada, todos os alunos e alunas têm aula de culinária, economia doméstica, costura, marcenaria e oficina. Então, os meninos e as meninas aprendem a consertar carro, a consertar eletrodomésticos, a costurar, a lavar, a passar, todo mundo, porque isso é uma tarefa da humanidade, é uma tarefa das pessoas, certo? Não é uma tarefa das mulheres. Considerar isso tarefa das mulheres e não compartilhar as atividades domésticas faz parte de uma visão equivocada das relações sociais de gênero, de que mulher tem esta missão X e não pode assumir outras funções, e o homem esta outra. O homem é o forte, é o mantenedor da casa, ponto. Então, desconstruir isso a partir de
uma outra visão de relações sociais de gênero a partir da escola é também muito importante. É importante a legislação, a reforma política, e é por isso que a gente está lutando para ter um plebiscito, que é algo difícil de aprovar com este Congresso Nacional tão conservador e que não reflete os nossos interesses, mas a gente está lutando para ter o plebiscito para a reforma política. Agora, para além disso, a gente tem que mudar a cultura, porque se um parlamentar se acha no direito de ameaçar uma parlamentar de estupro no Congresso Nacional, eles que deveriam ser os exemplos, eles que deveriam ajudar a sociedade a avançar, a alcançar a igualdade, a justiça, é porque a gente precisa começar a mudar a partir mesmo da cultura construída no dia a dia, a partir da educação que se dá em casa para os filhos e filhas e a partir de uma outra visão de relações sociais de gênero. Então, acho importante ressaltar isso. A legislação é fundamental, a gente quer que ela avance. Hoje a presidenta Dilma, às 15 horas, sanciona a lei do feminicídio, que torna o assassinato contra as mulheres, muito boa essa notícia, né? Um crime com maior punição do que os crimes considerados comuns, é o assassinato de mulheres e baseado na discriminação de gênero, terá uma pena mais agravada, isso é muito importante. Agora a gente precisa no nosso cotidiano também ajudar a construir uma cultura mais feminista e menos machista. Muito obrigada.